E aí, pessoas, tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui e ver como é que você consegue um resultado maneiro desse aí com um esmaltezinho vitral e um vernizinho, logo depois da vinheta. Vamos lá, sem muita enrolação, eu vou utilizar aqui o primeiro esmalte vitral, tá? Eu vou utilizar alguns esmaltes vitrais aqui e alguns verniz vitral. E tem ali também uns candy que eu vou mostrar, mas não é muito bom não. Eu não gostei muito do resultado, mas de repente é um resultado que você queira, então fica aí que você vai acompanhar o que que é. Primeiro eu começo com o esmalte vitral preto, tá? E a diluição de todos esses vitrais, esmalte vitrais, verniz vitral, esmalte vitral, verniz vitral, eu utilizo um thinner PU, tá bom? Aquele thinner automotivo. E ali eu vou misturando ele. Ah, mas qual é a diluição? Cara, eu não consigo te falar a precisão da. Tá vendo que tá bem aguadinho ele pingando? Eu não consigo te precisar a diluição porque ele cai do potinho, né? De boca. Eu viro a boca do potinho ali e depois eu jogo o thinner no thinner. Então a diluição é que ele fique bem aguadinho, tá vendo? Que ele borrifa bem. Aqui eu já estou utilizando aquele aerógrafo da Urban, tá? Esse foi uma das primeiras vezes que eu usei ele. Não aconselho a usar ele com essas tintas muito coloridas, porque por ele ser preto, você não consegue ver direito onde está sujo. Então é bom usar aquele prata mesmo, ou qualquer um prata que você tenha. Agora eu vou utilizar o verniz vitral, também diluído com thinner, tá bom? Jogo o thinner ali, misturo, tá? E jogo no aerógrafo e jogo ali em cima. Mas por que tu passou o esmalte e depois vai passar o verniz? O esmalte, ele até tem um brilho bom, e ele segura bom ao toque, depois de um bom tempo parado, tá? Verniz, ele já vai ficar protegido, é o próprio verniz dele e vai dar um brilho muito maneiro. Vocês vão acompanhar ali agora. Olha isso. Cara, isso aí é estilo pintura automotiva, cara. É o preto Cadillac PU. Eu tenho esse resultado aí na colher. Agora eu vou para o esmalte vitral prata, tá bom? Esse esmalte vitral prata, ele me lembrou muito a cromo da Green Stuff. Tirando pelo fato de que ele não dá o cromo, ele deixa a prata. Mas eu ainda vou descobrir como é que eu dou um cromo nessa tinta aí. De repente eu misturar o cromo que se vende aí. Mas olha o acabamento que ele dá prata. Fica muito maneiro. Depois disso tudo, eu vou selar, tá? Com um produtinho aqui que alguns já conhecem. Mas eu vou, no final de tudo, eu vou selar alguns que, por exemplo, esse prata não tem o verniz vitral prata. Olha lá como é que é a consistência da tinta. Eu não tenho verniz vitral prata. Eu tenho que selar ele com algum verniz que seria brilhoso, certo? Então, vamos lá que daqui para frente vocês vão ver. Agora eu estou utilizando o esmalte cobre, tá bom? Verniz, o esmalte vitral cobre, tá? Então, vocês vão ver como é que fica o efeito, caso vocês tenham alguma dúvida de ver, o efeito do cobre. Eu não penso aqui em alguma utilização para ele, mas se vocês vendo essa cor aí, onde vocês acham que se encaixaria esse cobre? De repente até mesmo num cano de ferro, né? Alguma coisa assim, acho que ficaria legal. A aplicação deles e de todos, vocês começam devagar. Não borrifa a tinta de uma vez na peça. Devagarzinho, borrifa devagar, né? De longe, e depois chega um pouco mais perto, aí você vai carregando. Sempre, ó, agora eu vou utilizar o esmalte vitral bronze. Esse bronze eu gostei para quem quer fazer um Cavaleiro do Zodíaco ou alguma coisa assim. Que geralmente acho que a armadura do Cavaleiro do Zodíaco tem dois tons de ouro, né? Entre aspas. Tem um ouro amarelado e um ouro mais escurinho, né? Ah, a limpeza do aerógrafo para cada esmalte é isso que eu faço. Eu tiro o excesso de dentro, aciono o gatilho dele e jogo o thinner lá dentro para ele expulsar toda a tinta, o esmalte que tiver lá dentro, tá? Agora eu vou vir com o. Ih, rapaz, já me lasquei, mano. Deixa eu ver aqui. Quem é ele? É o bronze. Agora eu tô pintando o bronze, tá? Você tá vendo que no começo eu só dou aquela manchada, depois que você vem com a tinta mesmo para fazer a pintura, tá? E nunca fica muito num ponto só. Outra coisa, o esmalte ele é muito sensível ao toque no começo, antes de secar. Se eu não me engano, nesse momento aí eu encosto nele,
O próprio pincel encostou nele ali e deu uma manchada. Agora eu vou para o esmalte vitral cobre. Desculpa, ouro. Ouro. Não tem nada de cobre aqui. Esse é o ouro. A mistura, padrão para todos, tá? Dourado solar. Pronto, não é nem ouro. É dourado solar, mas é bem amarelinho, tá vendo? Se você vê que ficou muito ralo, adiciona mais um pouco, igual eu fiz ali. Porque no olhômetro não tem como pegar quantidade, né? Gotejador, né? Então você vira o potinho e vai aplicando. Todas essas bases, essas colheres que elas estão meio cinzas, estão vendo que elas estão meio cinza? Eu apliquei um primezinho de leve nelas. Apesar delas serem um esmalte, eu creio que ela vai aderir a qualquer superfície. Mas eu dei preferência em passar um primer, tá bom? Um primezinho básico mesmo, qualquer um da Tectonic, qualquer um que você tiver aí. E esse amarelo aí, eu acho ele um amarelo muito bonito para fazer um Cavaleiro do Zodíaco. Às vezes você não precisa de uma pintura automotiva. Olha aí, vê se não ficaria legal numa armadura de ouro. Ficaria show, pá. Olha lá, aquela parte mais escura do dourado e esse o dourado mesmo da armadura. Ali a gente tem o cobre, não, o bronze, né? É cobre, cobre e preto. Viu que ali o cobre já ficou mais resistente? Eu encostei a colher uma no outro e não aconteceu nada. Então, ela ainda não está com verniz, não está com nenhuma proteção. Agora eu vou nos pratas, eu vou vir com os candy. Primeiro candy eu vou usar o vermelho carmim. Não utilizem o vermelho fogo. Ou se você quiser utilize, mas esse vermelho fogo ele é muito escuro. Esse vermelho carmim ele é mais clarinho. Vocês vão ver agora que vai ficar uma cor, porra, show de bola. Ó, como é que começa? Ela começa parecendo que não vai pintar nada, né? Muito fraquinha. Com o tempo você vai aplicando, borrifando aquela parte ali na área. Tá um pouco para cima, mas acontece, galera. Desculpe. Vai aplicando e o próprio verniz ali ele vai entrando e vai dando brilho, vai puxando o brilho do verniz. Estava na base prata, não estava com base de primer, tá bom? Estava com a base do esmalte prata. Esmalte vitral prata. E agora eu estou utilizando só o verniz vitral vermelho carmim. Olha só como é que ficou bem legal. Olha que vermelho bonito. Lindo. Esse é mais o vermelho lá do. Do Homem de Ferro? É, Então daria pra fazer um Homem de Ferro com essas duas cores aqui? tá aí. Não sei com dourado. Aí vocês escutaram a voz da experiência. Não sou eu que estou falando. Agora eu vou utilizar um vermelho perolizado que eu comprei. É. Não, eu vou pra cá aqui, ó. Vou fazer pra cá, olha. Agora eu começo a borrifar lá por reclamação da chefe. Então, reclamem com ela. Utilizei esse vermelho perolizado. Ele é um vermelho bonito, mas ele acaba depois que ele seca. Olha lá ele perdendo o brilho. Ó, perdeu o brilho totalmente. Então, esses candies, quando você for utilizar, eles precisam de um verniz automotivo ou um verniz brilhoso, algo que traga brilho para ele, entendeu? E eu estou utilizando outro candy ali, que é um que eu comprei na Shopee. Aí tu vê a diferença. Aquele da direita é apenas com verniz vitral vermelho e a base prata. O outro é base prata com candy vermelho perolizado. Tá vendo que ele não tem brilho? Ele vai precisar de alguma coisa a mais. Então, você consegue só no vermelho ali do carmim, você já consegue o resultado, pô. Eu utilizei ali um outro candy que eu tenho aqui, qualquer coisa eu deixo nos comentários aí, ou se alguém se interessar. E agora eu vou utilizar o verniz vitral transparente diluído com thinner. Só que acontece uma reação muito louca que eu não sei o porquê. Ele começa a soltar teia, meu irmão. O bagulho virou a arma do Homem-Aranha. Olha lá, começa a tacar teia na colher, sai teia pra tudo quanto é canto. A teia caindo ali. Olha lá, caindo. Meu irmão, eu não sei porquê, eu sei que eu não utilizei mais ele, nem vou mais utilizar esse verniz vitral transparente. E depois o pior, quando eu derrubo o verniz vitral, ele vem amarelo, por conta que eu te falei do aerógrafo. Como ele é preto, eu não consegui ver que ele estava sujo de candy. Aí, meu irmão, foi uma mistureba de reação ali, química muito louca. Então, o segredinho, laca chinesa de Louis Container PU
E ali você faz a mistura num potinho limpo, pincel limpo, e já utilizando outro aerógrafo, você vai ver que aquele candy, olha o brilho que vai dar. Aquele vermelho, olha o vermelho que o perolizado já pegou. Aproveita e aplica um pouquinho nos esmaltes vitrais que não tinham verniz, certo? Esses esmaltes vitrais que não têm o verniz, eu acabo utilizando para eles a laca chinesa, tá vendo? A própria laca chinesa ela dá um brilho muito bom em qualquer peça, no caso, geralmente eu uso para olho também, tá bom? E aí você tem o resultado, tá vendo? Até aquele vermelho perolizado candy ficou com um brilho muito bom por conta da laca chinesa. E assim, meu amigo, você consegue expandir aí, procure outros esmaltes vitrais, outros verniz vitrais, vale muito a pena. É interessante ter essa tinta para você que faz uma pintura de action figure, uma pintura de uma peça, você quer pintar um dourado ou fazer um vermelho bonito, faz pintura de automóvel, né? É muito bom. Às vezes você não precisa ir para automotiva, você tem uma tinta simples, barata e fácil na sua mão e não precisa ir tão longe. Olha isso aí. Isso aí é o preto Cadillac PU tranquilo. Óbvio que aqui eu utilizo o thinner PU, mas se você quiser utilizar o thinner da Acrylex, eu creio que também seja o thinner mais aconselhável a utilizar, tá? Vocês podem utilizar o thinner da Acrylex tranquilo, só que eu acho ele um pouco caro comparado a esse PU que está funcionando para mim perfeitamente, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dica ou dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Que eu respondo. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilha, essas coisas aí. Se inscreve aí. Valeu, fui!